Oi, pessoal. Quero hoje conversar aqui com vocês em relação à saúde. É mais uma reflexão, eu acho, e ver o que a gente pode estar mudando na nossa vida para ser mais saudável do que um simples fato dar dicas de saúde. E aí eu começo tudo com uma pergunta: o que é ter saúde para você? O que você considera ser saudável? E aí, além disso, diante dessas questões que talvez você tenha pensado e refletido com a pergunta, você está no caminho certo? Você está podendo se considerar saudável? O ser saudável é simplesmente não estar doente? Será que é só isso, né? Muita gente às vezes acaba associando, eu sou saudável por quê? Porque eu não tenho nenhuma doença instalada, uma doença grave que precisa de tratamento, ou eu não estou hospitalizado, acamado, depletado, enfim, debilitado. Mas isso é a gota d'água para quem não tem saúde. Ter saúde é muito mais do que isso. O ponto final é o conjunto de muita coisa ruim que te levou àquilo, né? A um estado mais grave. Então, o ter saúde, ele, na verdade, eu quis conversar sobre isso porque é uma coisa que eu comecei a refletir. O que é ter saúde? E ter saúde, às vezes, a gente, quando vê uma nutricionista falando, vai falar, coma saudável. Sim, a gente precisa, óbvio, comer saudável. Mas será que isso é o suficiente? Fazer atividade física é o suficiente? Então, é um contexto. E quando a gente associa esses itens com este contexto, a gente pode fazer uma reflexão ainda maior. Então, vamos lá no início. Diante do que você preconiza ser saudável. Isso inclui a questão mental, a questão física, a questão social. Tá incluindo isso? Por que é importante isso? Porque no momento que você consegue, talvez, pensar por caixinhas, fica mais fácil de você trabalhar onde está o teu problema maior naquele momento. Se você daqui a pouco se sente uma pessoa saudável, se você mantiver todos os teus hábitos atuais, daqui a 10 anos você vai estar bem ainda? Ou você acha que não, até lá eu vou não vai estar legal, vou ter ganhado talvez muito peso, tá num processo de sobrepeso para obesidade, eu tô muito sedentário, isso pode me ocasionar problemas, eu tô muito estressado, isso pode me desencadear outros problemas também, desregulações, né, internas, enfim. Então, como você está hoje? Podemos considerar ser saudável? Você está saudável? Ele inclui esses 3 âmbitos que eu comentei antes. O que eles têm a ver? Social. No momento em que você tem um maior controle da tua mente, controle no sentido de o que fazer em momentos de estresse, principalmente, porque o social ele traz isso, né? Ele traz uma certa cobrança, uma cobrança que nós mesmos instalamos para nós mesmos, diante do que o outro quer, o que não deve ser feito, né? Mas isso acontece, seja no trabalho, seja numa questão estética, seja comparando profissional ou pessoal, fulano tem tal coisa, eu tenho outra, ou eu não consigo chegar lá que nem... Ou fulano quer que eu seja assim, mas eu não quero ser assim, ou eu não consigo fazer isso que ele quer. Então você dessa forma está fazendo algo pelo outro. Isso vai te gerar frustração e estresse, certo? E esse combinado de coisas, essa frustração que te leva a um estresse e ansiedade, pode sim te deixar muito doente. E hoje eu tenho a dizer que boa parte das pessoas sofrem com isso. E não somente por trabalho, que as pessoas, muita gente às vezes, é estresse do trabalho. Não, é estresse da pessoa, da autocobrança da pessoa, independente da área que isso esteja vinculado. E acaba, obviamente, atrapalhando tudo, atrapalha o sono, atrapalha a ingestão de nutrientes, porque às vezes a ansiedade vai fazer com que você faça escolhas ruins ou não se atente ao que está comendo, coma por comer, ou enfim, faça várias coisas que podem sim te tirar saúde e te deixar doente, certo? Então a questão social ela é fundamental, o social que na verdade te traz como algo para si. E aí eu entro com a questão do autoconhecimento, que vai encaixar também com as duas outras questões, atividade física e nutrição, né? Então, quando você tem o autoconhecimento,
você consegue detectar que isso está começando a aparecer e sabe o que fazer perante isso. Então, um exemplo. Eu sou uma pessoa bastante ansiosa, estressada, enfim, né? Como a maior parte das pessoas hoje. Aí, eu, obviamente, comecei a ficar em estados doentios, né? Então, alguns hormônios desregulados, tireoide que não funciona bem, outras estresse, intestino sendo influenciado por isso, estresse acontecendo, não conseguindo desenvolver o que eu gostaria, porque a mente ela fica um tumultuado de coisas e você só se frustra, né? E aí o que? Óbvio que levou anos para eu entender isso. E ainda sinto uma certa dificuldade muitas vezes. Mas hoje eu sei que quando eu estou neste nível de estresse, o que mais me ajuda é meditação, né? É acalmar a minha mente. Eu como bem, eu faço exercício físico, mas para mim isso não é o suficiente. Eu preciso realmente ter outras coisas que me acalmem a mente. E a meditação hoje é o que mais tem me ajudado. Para algumas pessoas, o fato de fazer atividade física já é o suficiente. Ela sim tem um grande potencial, porque libera hormônios do bem-estar, você muitas vezes pode conseguir desfocar um pouco dos problemas. Eu consigo um pouco disso através da corrida, né? Porque realmente você tem que se concentrar na corrida, na respiração, senão você não consegue desenvolver bem. Tem algumas pessoas que na própria musculação já conseguem, eu particularmente não, mas isso é autoconhecimento. Isso é você conseguir trabalhar diante do teu problema e tentar solucioná-lo. E às vezes a solução é acalmando tudo e a solução vai vir. Mentalmente você estando mais tranquila, todas as coisas começam a fazer sentido. Então essa questão é muito importante. E aí, obviamente, atividade física vinculado a isso que eu acabei de falar. Então você pode sim estar associando a atividade física junto a essa questão de tranquilizar a cabeça, não só ativar o corpo. E o exercício físico, ele tem também muita essa questão da gente encontrar o potencial das pessoas. Muita gente acaba achando que não consegue fazer certos exercícios, certos movimentos, uma certa rotina, tem aquilo como é algo impossível, eu não vou conseguir. E aí no momento que põe em prática e vê a capacidade que tem, é grandioso. E isso pode abrir uma portinha mostrando que você consegue muitas coisas que você às vezes acredita não conseguir. Então a atividade física ela também tem, além dessa questão obviamente de sair do sedentarismo, de trabalhar a questão de força perante musculatura, a questão de aeróbicos perante saúde cardiorrespiratória, que isso é fundamental, mas ela também tem essa chavinha ali que pode abrir uma porta te mostrando o potencial que você tem. E na nutrição, obviamente a gente vai entrar sobre isso, eu não quero nem me aprofundar em relação a comer propriamente dito os nutrientes, mas tem algumas coisas muito importantes que eu tenho visto em relação à nutrição, principalmente para aquelas pessoas que fazem a sua própria comida e as suas marmitas. Nossa, mas o que tem a ver isso com ter saúde e ter autoconhecimento, né? No momento em que você consegue ter a disciplina de semanalmente cozinhar a tua comida, ir no mercado, cozinhar, comer o que precisa ser consumido nas quantidades que estão ali, e essas quantidades, se você não tiver um nutricionista com você conseguir mensurar de acordo com o teu autoconhecimento, é uma coisa tão grande, mas tão grande que você não tem ideia. Por quê? Porque no momento em que você tem controle disso, você na verdade tem controle de tudo, né? No momento em que você cria disciplina de produzir, comer no horário que você tem que comer o que você tem que comer, independente às vezes, situação infantil que acaba acontecendo, né? Naquela mente infantil, naquele querer que não é a hora. Mas eu vou fazer porque eu tô afim, tipo uma criança, mas você supera isso. Como a alimentação é uma coisa que a gente faz todos os dias, o tempo todo, eu acho que é uma porta para você conseguir o que você quiser, de qualquer
das áreas da tua vida, porque você realmente consegue ter esse domínio, esse autoconhecimento em relação ao que eu estou comendo e o que isso está trazendo de resultados para mim, o que eu preciso diante disso. Isso é muito difícil, tá? Mas é super possível. Então você, para começar esse processo, você primeiro precisa criar uma rotina. No momento em que você estabelece uma rotina, o que eu vou comer? Eu vou comer arroz, feijão, carne e vegetais. É isso que eu consigo fazer. Ou não, eu não consigo fazer arroz, feijão e carne. Então eu vou fazer uma fonte de carboidrato e uma de proteína. E a salada eu vou deixar lá já lavadinha na geladeira também, porque facilita a minha vida, certo? Então vamos tentar simplificar. A gente também não precisa fazer um cardápio 1001 utilidades, sendo que na prática isso não vai durar nada. Então vamos fazer algo compatível à nossa realidade. Isso já é um grande passo, porque algumas pessoas às vezes têm em mente, é preciso comer várias cores. É bom, claro que é, mas no dia a dia, você todos os dias trabalhando, cuidando da casa, ainda tem que cozinhar, mesmo que seja 1 ou 2 vezes por semana, mas volumes grandes, na prática isso tende a não durar. Aí você deixa de comer a comida que você estaria bem nutrido para comer um sanduíche de noite, para comer qualquer outra coisa simples, ou um congelado, alguma coisa assim, porque você queria algo que você teoricamente não conseguiu praticar, e aí se desmotiva ou larga de mão achando que é ruim. Então pense em coisas que você consiga praticar, mas que obviamente estejam alinhados com a sua saúde, que é o nosso tema aqui, além de estar trazendo para outros temas, mas o nosso tema aqui é ter saúde, né? E essa saúde, ela depende de bons hábitos, e é isso que eu estou tentando tratar aqui, desses bons hábitos. Então, vamos pensar em marmitas que sejam compatíveis com a tua realidade. Pode ser arroz e carne bovina, pode ser macarrão, se você é intolerante a glúten, pega um sem glúten, se for o caso, ou batata, enfim, pega uma fonte de carboidrato, pega uma fonte de proteína, pode ser bovino, pode ser frango, pode ser suíno, pode ser ovos, tá? Fica ao teu critério, e faça as tuas marmitas. Só um parênteses aí, se for fazer ovo é melhor fazer na hora de comer, porque congelar e descongelar não vai dar certo, tá? Então melhor as carnes, qualquer tipo de carne, inclusive peixe, tá? Então, no momento em que você consegue entender a importância da produção da tua comida, não só em relação à nutrição, porque você sabe o que você está comendo, que você está bem nutrido, né? Mas você também consegue desenvolver esse autoconhecimento e essa disciplina, que através disso você vai criar uma constância, que através da constância você vai criar um hábito. E no momento em que você instala bons hábitos, seja alimentares, seja de prática de exercício físico, seja em relação ao teu controle de saúde mental, você consegue dominar tudo, sabendo que vão ter momentos mais fáceis e mais difíceis, mas que são imprescindíveis para que você não fique doente, desde que, obviamente, você tenha esse autoconhecimento desde então. Se você não consegue ter esse autoconhecimento desde o início, se você ainda não tem, comece a praticar, comece a refletir até onde eu estou, onde eu estarei há certo tempo, daqui a, 10 anos. Eu estou com a saúde em relação a exames, em relação a bem-estar, eu estou bem, estou mentalmente tranquilo, estou comendo da melhor forma que eu posso, ou eu posso estar melhorando? Estou fazendo atividade física? Estou fazendo atividade física todas que eu preciso realmente estar fazendo? Que normalmente as pessoas sabem disso. Só uma caminhada às vezes não é o suficiente, dependendo do caso. Realmente é bom fazer alguma atividade mais extenuante. Seja andar de bicicleta, seja fazer musculação, seja dançar, enfim, precisa fazer alguma coisa, tá? E se você não está em alguns desses parâmetros dentro do que você deseja, e aí entra a questão também do físico, né? Como que está o teu físico? Não somente em questão de estética. A estética, eu digo, ela é uma consequência dos bons hábitos. No momento que você come bem, faz exercício e tudo, você emagrece e você fica com um percentual de gordura saudável, que é isso que a gente busca, né? E aí você pode associar com ser magro, mas o ser magro simplesmente é não estar com gordura a ponto de te deixar doente, certo? Então, você está bem em todos esses parâmetros? Se não estiver, por onde você vai começar? Comece por um deles,
opte por um deles e comece. E fica ali, tá? Fica assim, é difícil no início, mas mantém. Passando ali uns 20 dias, vai ficar um pouco mais natural. Aí, quem sabe, você incorpora outro hábito, né? Começa com a alimentação, que nem eu comentei, a gente come várias vezes no dia, todos os dias. Então, comece com alguns pontos da alimentação, depois você melhora outros. Comece com as tuas marmitas, que são fundamentais e vão fazer você elevar o nível para todos os outros contextos. Fazer marmitas pode te incentivar a fazer exercício físico, pode te incentivar a meditar, se for o caso, pode te incentivar a muita coisa, tá bom? Então eu espero que estes nossos 15 minutos de reflexão, 16 quase, tenha sido importante para girar uma chavinha, pelo menos um início de uma mudança grande que pode vir, e que sempre que você estiver nessa situação, pense: eu tô bem como eu estou? Eu posso melhorar em algum ponto? O que eu vou fazer para isso? Em que momento eu vou fazer para isso? Às vezes não é o momento de você fazer uma grande mudança, porque você já está passando por uma outra grande mudança, mas pequenas pode te ajudar a estruturar um dia todo e render de forma generalizada, né? E obviamente te levar a ter mais saúde e mais tranquilidade em relação à mente e corpo.